Gente, a gente, numa conversa, né, virtual, com uma pessoa que trabalha com a gente num outro país, numa outra cidade, ou então até mesmo presencialmente, a gente fala fácil uma palavra que parece mágica, assim, mas a gente já parou para pensar como essa palavra ela pode definir o nosso sucesso empresarial? Palavra cultura. Então tá, o que é cultura empresarial? Cultura, ela pode ser definida por vários elementos, mas eu gostaria de propor aqui para esse nosso encontro 3 elementos que são muito importantes. 3 elementos da cultura que podem fazer a diferença prática no teu dia a dia. O primeiro é os símbolos. Como assim símbolos? Todas as vezes que você começa numa nova área ou numa nova empresa, pode reparar que existem símbolos, que existem momentos e pontos simbólicos que definem aquela cultura. Claro que o mais fácil é o logotipo ou as cores, por exemplo, do escritório ou do webpage da sua empresa. Mas não fica só preso a isso, são as partes simbólicas. E aí vem o segundo elemento que é muito importante para definir uma cultura empresarial, que são os rituais. Como assim? Como é que você fala com a pessoa para a qual você reporta? É muito fácil ou tem que ser agendado? Como é que você, por exemplo, pode entrar em contato com uma outra área? Então, todos esses rituais, a maneira como a gente se conecta, a maneira como a gente faz as reuniões, a maneira como a gente decide, isso tudo são os rituais que definem e mostram diferenças entre culturas diferentes. E aí, gente, vem o terceiro que é fundamental. O terceiro elemento que define uma cultura são as histórias que você conta. O storytelling que você passa para uma outra pessoa, que a pessoa também passa para você. Então, não esquecer, olhe para os teus símbolos, os teus rituais e as histórias que você conta. Se isso define uma cultura, então vamos pensar. Se você entrou naquela cultura para mudar a cultura, então comece a observar esses 3 e comece a pensar como você pode criar mudanças nesses elementos da cultura. Porque se você quer mudar a cultura para melhor, você precisa mexer, alterar, propor uma nova leitura para símbolos, para rituais e para histórias. Quando você conta uma história sobre uma cultura organizacional, você está criando cultura. Então, da próxima vez que você falar de forma assim, bem solta, porque isso aqui é da nossa cultura, para e pensa um pouco mais. O que é que você pode fazer para melhorar essa cultura? E melhorando essa cultura, o que é que você pode fazer também para aprender a respeito dessa cultura? Então, cultura organizacional tem que estar numa lista de prioridades dos conhecimentos que você precisa para ser mais bem-sucedido, para ser mais produtivo, para ser uma pessoa mais realizada e produtiva no ambiente organizacional. Principalmente nos momentos atuais, em que as transformações são muito rápidas e que a gente precisa se conectar de forma digital com as outras pessoas. E tem mais. Se você quiser adicionar cultura para a influência que o modelo de liderança tem, aí então você vai realmente conectar 2 pontos muito importantes. Estude a cultura, identifique a cultura, mas também pense no modelo, na maneira como você lidera e como as pessoas lideram você. Liderança é aquele tema super importante que as várias gerações que estiveram antes da gente tiveram que aprender, mas que agora virou assim um super tema. Por favor, estude cultura e estude a maneira como você se posiciona. Eu acho que os líderes bons são aqueles que entendem qual é a diferença e conseguem construir pontes entre, por exemplo, o nosso desejo de fazer e a nossa capacidade. O que é que conecta esses 2 pontos? O conhecimento. Então, se você puder manter essa atitude de, como a gente diz em inglês, long life learning, seria o ideal. A gente aprende o tempo todo, eu, você, todos nós. Então, muito bom aprender sobre liderança, muito bom aprender sobre cultura. E não esqueça as recomendações que eu compartilhei com você. Muito sucesso e que você seja cada vez mais feliz e realizado no seu trabalho, no seu dia a dia.